Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio de Saúde e Gestão, aqui nos estúdios da Rádio 92. E hoje o nosso episódio vai ser incrível, não tenho dúvida por quê. Há poucas semanas atrás, eu estava participando de uma mentoria como mentor, né, e eu conheci esse casal ali, compartilhando um pouco da história deles, um pouquinho do que eles fazem no dia a dia da clínica deles. E assim, eu aprendi muito, fui muito abençoado, né, com tudo que eles compartilharam lá. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado também vai aprender muita coisa aqui com os insights que eles vão gerar, um pouquinho sobre a área deles. Eu não vou revelar aqui qual era deles, vou deixar eles revelarem a partir de perguntas. Então eu queria que vocês desfrutassem desse episódio que vai ser maravilhoso, tá? Com o Dr. Rafael, tá? Com a doutora Letícia, que são referências aqui no nosso estado, e não só no nosso estado, mas no Brasil, e não só no Brasil, mas são profissionais que invadem aí vários lugares do mundo, ministrando aula, ministrando mentoria, enfim, são pessoas que eu tenho muito orgulho de estar aqui compartilhando com os bons, né? Aqui nesse podcast nós trazemos só os bons, os melhores. Que bom. Né? Então eu queria que vocês, de uma forma tranquila, se apresentassem para a turma. Quem é o Rafael, quem é a Letícia, quem é o Dr. Rafael, quem é a doutora Letícia, o que vocês fazem, qual que é a especialidade de vocês, e na sequência a gente emenda um bate-papo gostoso aqui. Pronto. Primeiro é um prazer, né, participar, não só de estar aqui participando, mas de ver esse movimento, né, de se preocupar, de entender a área da saúde, não mais só ali como você e seu paciente, né, mas toda uma organização que tem que ter por trás, todo um cuidado, né, em todos os processos que a gente tem que ter para entregar o melhor resultado para o produto final, que é o nosso paciente, né. E falar do Rafael, eu costumo dizer que é falar do Rafael e da Letícia, né, amor? A gente não se separa para nada. O GS é uma coisa única. Exatamente, né? tanto que o nome da nossa clínica é Gonçalves Soares. Eu brinco que, na verdade, eu sou a Gonçalves Soares de verdade, porque meu sobrenome é Gonçalves, né? Como eu casei, coloquei o nome dele, eu brinco que eu sou a Gonçalves Soares de verdade. Mas, na verdade, quando a gente pensou nesse nome, né, meu amor? É justamente porque a gente entende que a gente é uma dupla para o que der e vier, não só uma dupla como casal, que isso é extremamente importante, mas uma dupla que sempre converge para um propósito, para um plano em comum, né? Que isso é muito importante. Então é muito difícil falar da Letícia sem falar do Rafael, ou falar do Rafael sem falar da Letícia. Mas olha, vou deixar você se apresentar primeiro. A Letícia já falou, né? Mas assim, minha formação é uma formação mais tradicional, vamos dizer assim, né? Eu vim da cirurgia, eu sou bucomaxilo, sou cirurgião bucomaxilo de formação, além de outras especialidades mais voltadas para a parte cirúrgica. E lá atrás eu comecei, né, a trabalhar, né, aquele trabalho, aquela rotina, né, de todo começo de profissão, começo de especialidade, né, e a minha especialidade, querendo ou não, é uma especialidade que demanda muito tempo, uma especialidade que a gente precisa se dedicar bastante, né, e a cirurgia, ela me abria, né, uma oportunidade de eu enxergar outras áreas que eu, no tempo, eu nem imaginava, né, que eu iria hoje trabalhar com estética, por exemplo, mas em algumas áreas da cirurgia eu conseguia, né, enxergar isso. Uma simples sutura que a gente fazia na face do paciente, que eu queria melhorar um pouco, as cirurgias ortognáticas, por exemplo, que eu sempre queria deixar o mais correto bonito, possível, estético, mais né? bonito. E eu falava para o paciente, às vezes, por que você não faz um preenchimento aqui? Vai no dermato, vai no colega para fazer uma coisinha ou outra. E a cirurgia, ela me dava esse leque, né? E aí depois a gente veio caminhando para outras áreas, né? Aí a parte funcional também da harmonização, eu comecei a fazer lá atrás com Letícia para melhorar a condição geral do paciente que a gente reabilitava, com implantes, enfim. E depois chegou a harmonização, né? A harmonização foi um negócio meio doido na nossa vida. Foi meio por acaso, né? Foi meio por acaso. E quem me colocou na harmonização foi ela. Ah, que jóia! Então foi uma coisa muito... Que eu enxerguei o potencial. Mas assim, foi com muita resistência. Foi, verdade. Muita Legal. resistência. Eu sou daquela coisa, naquela formação mesmo tradicional, né? Fiz residência e tudo. E eu nunca imaginei hoje estar vivendo que eu vivo, né? E gostando, apaixonado, né? Pelo que eu faço,
pela minha vida, né? Por tudo que a área que eu escolhi me proporciona. Né? Então, ela foi responsável, né? Mas claro, a gente tem que querer. Né? Então, não adianta uma pessoa ou uma oportunidade bater na sua porta lá no começo, como a gente, né, iniciou, mas você tem que gostar, você tem que ter realmente um propósito na sua vida, você tem que entender para onde você quer ir, né? E como é que você quer trilhar esse caminho, né, amor? É isso mesmo. A minha área, diferente da dele, que é de cirurgia, é da área de prótese. Então, eu me formei, me especializei, fiz mestrado, doutorado, para colocar dente na boca dos pacientes, né? E o que aconteceu no meio desse caminho? Quando eu ainda estava em São Paulo, terminando meu doutorado, foi quando falaram pela primeira vez que dentista podia aplicar toxina botulínica, que é o Botox, que todo mundo conhece, né? Até então, não poderia ser usado para fins estéticos. Então, não podia usar para ruga. Tanto que nem tinha esse nome harmonização. Era toxina botulínica, que a gente falava. Era para fins funcionais, para tratar, para não tratar, que a gente sabe hoje que ele não trata, mas ele é um coadjuvante ali, né? Um auxiliar, como uma terapia para apertamento, dor de cabeça, cefaleia, enfim. E aí eu tava saindo de São Paulo, eu decidi, já que eu tô aqui, vou fazer esse curso. Meio despretensiosa, porque não tinha nada a ver com a minha área. E gostei muito, achei muito interessante, porque eu sempre fui muito estudiosa. Então achei, poxa, aquilo ali tem uma parte científica interessante. Quando eu voltei para São Luís, aí souberam que eu fazia o Botox lá para os pacientes, né? Para toxina para os pacientes. E aí um monte de faculdade começou a me chamar para dar palestras sobre isso. E aí pronto, começou Letícia faz Botox, né? Começou a ter esses Letícia faz Botox. Foi quando, logo durante esse período, eu conheci o Rafa. E aí eu via que o Rafa, primeiro assim, que eu via que ele tinha um diferencial dos demais bucomaxilos que eu conhecia. Eu via que ele tinha um apelo, um olhar para estética muito diferenciado. Então eu ficava chocada quando ele ia fazer uma cirurgia e aí ele deixava tudo aquilo muito organizado, aí ele fazia aquela sutura muito perfeita dentro da, olha, uma sutura dentro da boca, nem vai criar uma cicatriz feia, na nossa cabeça não vai criar uma cicatriz que é feia, né, antiestética. E aí uma vez eu vi ele fazendo uma sutura, fazendo lá, suturando, né, a cirurgia, e aí ele do nada tirou tudo, aquilo me chamou muita atenção. Ele tirou tudo. Por que você tirou tudo? Por que você vai fazer de novo? Ele, não, porque não ficou perfeito, o alinhamento aqui dos pontos não ficou perfeito. Eu não falei mais nada aquele dia, né? Mas eu percebi naquele momento que ele era diferente. Porque ele fez ali, tirou o dente como tinha que tirar, mas a sutura dele, que era algo ali que eu não imaginava, que precisava de tanto cuidado, pra ele tinha que ficar perfeito. Aí eu comecei a perceber isso. Poxa, acho que ele seria legal se ele abrangesse, assim, outras áreas, já que ele tem tanto apelo ali pelos detalhes, né? E foi justamente quando um amigo meu, que era lá de São Paulo, veio dar uma palestra a meu convite, falando sobre esse assunto de estética, né? De harmonização, que agora já se falava em harmonização. E eles se deram muito bem. Ele, meu amigo, que é o Jean, que eu gosto muito do meu amigo, hoje ele nem mora mais no Brasil, ele mora na Suécia, né, no Instituto Karolinska. Ele é tão bom no que ele faz, que hoje ele trabalha no hospital, que é quem faz o prêmio Nobel, né? Então ele veio daqui, né, fez no Brasil e hoje trabalha lá. Ele é um dos maiores pesquisadores em toxina botulínica. E aí aconteceu, o Rafa e eles se deram muito bem. Eles foram assim, tipo, parecem melhores amigos do nada, né? E tinham acabado de se conhecer. Tudo que Deus faz é bom, né? Sim. Eu acho que tudo tem um propósito. Todas as pessoas que a gente conhece, por exemplo, eu te conheci naquele dia, não foi por um acaso, né? Eu acho que tudo tem um propósito. E aí eles se deram muito bem e meu amigo falou assim, Rafa, por que a gente não faz um curso aqui em São Luís, já que não tem nenhum curso sobre isso? Como você é da cirurgia, na época se fazia muito cirurgia de bichectomia, que era tirar a gordurinha da bochecha, né? Eu comecei Ele começou fazendo isso. Na harmonização, na estética, né, facial, com a cirurgia, né? Legal. Com as cirurgias estéticas, especialmente a bichectomia. Foi uma coisa por acaso. Uma amiga minha, dentista... Foi o start, né, amor? Chegou e falou, Rafael, tu faz bichectomia? E eu já tinha feito para outros fins, funcionais e tudo. E eu falei, cara, faço. Tá apertando, tá machucando, tá bochecha. Ela, não, eu queria afinar um pouco. Aí eu, sim, a gente já viu em algumas situações que é interessante fazer e tudo, pode melhorar, deixa eu te avaliar. Tava tudo certinho, indicação correta, vamos fazer.
E aí o E caso deu ficou certo, muito né? legal. Como disse, exatamente. E ela começou a espalhar isso aqui. São Luís né, todo pequeno, mundo conhece. mercado pequeno. E aí, querendo ou não, você fez o curso com ele, né? Foi assim, um sucesso. Eu acho que foi o primeiro curso de harmonização curso do Maranhão. do Maranhão, foi esse curso com o Jean. Eu nem dei aula nesse curso, foi ele e o Rafa. E aí, o que a gente percebeu? O Rafa, olhando o Jean fazendo, né, os procedimentos de preenchimento, depois não demorou muito, o Rafa já estava fazendo e se bobear fazendo tão bem quanto o Jean. E ele se preocupando com os detalhes do lábio, que tinha que ficar assim, assim, assado. Olha, você deveria investir nisso. Só que ele era resistente. Ele era aquela pessoa, não, eu me formei para ser um cirurgião. E não tem problema, viu, gente, ser isso, né? Não tem problema. Mas eu acho que às vezes é importante ter alguém de fora que possa te alertar. Poxa, você tem isso aqui de bom para fazer, né? E que bom que foi a tua esposa que falou isso. Não era tua esposa na época, mas foi uma pessoa ali da tua confiança, da tua proximidade, né? E eu falei, olha, eu acho que deveria investir nisso, porque você tem um jeito muito legal para fazer. E aí ele, não, resistente. Eu sei que essa resistência demorou mais de 5 anos para ele assumir que ele gostava disso aí, demorou muito, né? E eu acho que ele só começou a perceber que realmente ele deveria, né, abrir o peito e dizer que, poxa, eu vou sim tirar isso aqui, essa área que talvez ali não tô tão feliz fazendo e vou para essa área, no dia que uma paciente deu um feedback para ele. Conta a história do feedback. Foi meio, né, complicado essa situação que aconteceu, né? Uma paciente marcada, normal, lá no consultório. No tempo, eu dividia a minha rotina com outros serviços, né? Serviço público, outros hospitais, atendia em outras clínicas também. E eu tinha o meu consultório sempre como um plano B, sei lá, exatamente, era isso mesmo. Deixava pra lá, né? Era isso mesmo. Chegava atrasado, chegava de qualquer jeito e tudo. E essa paciente específica, indicação de um amigo dentista que ia fazer toxina. Eu chegava lá e ia fazer uma toxina. Tava tudo certo. Eu fiquei preso numa cirurgia, atrasou essa cirurgia, quase 2h30. Eu fui terminar esse procedimento quase 2 horas depois, mais ou menos, do horário que ela tinha marcado. E ela estava me esperando lá. Caramba. Né? Então, e no serviço público, né? No hospital de serviço público e tudo. Cheguei lá no consultório, no meu consultório de jaleco mesmo, aquela coisa toda agoniada, jalecão todo aquele tradicional, amassado, né? Bem dentistão, que não se ligava para nada disso. E aí cheguei e falei, boa tarde. Então, doutor, deixa eu lhe falar um negócio. Na recepção, estou lhe esperando aqui quase 2 horas, né? Vim fazer um procedimento para indicação e tudo, sei que isso é bom, tudo, tal, aquela coisa, mas aqui não é o serviço público que o senhor trabalha. Aqui eu marquei com o senhor o horário marcado, eu quero que o senhor esteja nesse horário marcado para me atender. Então, aquilo ali eu levei um susto. Levou um susto. Ele ficou mal esse dia, ficou mal. Tinha recebido aquela mentoria de graça, né? Exatamente. Então, foi muito complicado para mim aquela situação. E eu falei, não, desculpa, tudo bem, vamos fazer, vamos. Não, eu só quero que o senhor entenda o que aconteceu, reflita, né? E se servir para alguma coisa, pense aí, depois tome alguma atitude. Falei, não sabendo ela que ela mudou a tua vida, né, amor? E aí eu fui, né, fiz o procedimento, depois, quer saber? Ela que me procurou, então ela tem que aceitar as minhas minhas condições. Ainda resistente, né? Ainda estava resistente. Aí eu cheguei para a Letícia em casa, Letícia, essa situação chata que aconteceu, fiquei chateado e tudo, eu acho que eu vou largar esse negócio de harmonização. Ela, não, pelo contrário, tu tem que entender o que está acontecendo, né? E fazer a tua agenda da forma que tem que ser feita, dar prioridade para o que está acontecendo nesse momento para ti e deixar algumas coisas. E ela ainda falou assim, por que tu não sai desse emprego? Só te dá dor de cabeça. Aí o cara, não é assim, não pode, tem várias pessoas que, né, eu estou dentro de uma equipe, estou dentro de um serviço, então não é simplesmente sair, né? E eu fiquei com aquela ideia, e ela sempre buzinando lá no meu ouvido. Aí depois de mais ou menos uns 6 meses aconteceu a mesma situação, né? Mas agora não foi com paciente estético, era com paciente de implante, né? Que ia fazer um procedimento simples lá, uma reabertura, e eu atrasei quase umas 2 horas e pouquinho. Aí eu quero saber, vou pedir demissão.
saí fora lá do serviço, né? E ela ficou super feliz. E eu fiquei mal, meses mal. E todos os colegas falando, pô, tu saiu e tudo, agora só quer saber de seringuinha, isso aí foi um saber ponto de estética. Difícil mesmo. Eu chegava nos lugares, assim, dos colegas e todo mundo, né, ficava me olhando. Aí falava que ele era buco fake, né? Não quer mais saber daquela coisa raiz. E eu ficava mal, realmente ficava mal. E aí ela começou a trabalhar isso em mim. Eu acho que Letícia, além de ser minha esposa, ela é psicóloga, psiquiatra, mentora, tudo é imaginar. E ela começou a entender o meu momento. Ela falou uma coisa muito, muito legal, que é, para a gente ter sucesso, isso eu escutei depois várias pessoas falando, mas lá atrás ela falou isso. A gente tem que passar pelo processo, tem que entender, tirar proveito daquilo, e o que não for interessante naquele momento, descarta e segue. Né? E foi isso que estava acontecendo na minha vida naquele momento. E hoje, da mesma forma, a gente segue desse jeito. Então, foi legal, foi interessante trabalhar como cirurgião de forma muito ativa. Foi. Eu precisava daquilo, precisava acontecer algumas situações para eu tentar enxergar outras coisas, né? E me dedicar mais a áreas que eu gostava. Legal. Então, isso acho que foi um divisor de águas na minha vida, né? Na nossa vida, para entender para onde a gente queria chegar e quer chegar. E mais do que isso, eu acho que o grande diferencial foi porque a gente enxergou uma oportunidade. Sim. Querendo ou não, a gente começou forte na harmonização já faz uns 8 anos, 9 anos, quando as pessoas começaram a conhecer a gente. Ninguém falava de harmonização. Ninguém fazia harmonização. E, poxa, se eu faço muito bem, ele faz muito bem, por que não então usar isso aqui que ninguém tá fazendo? Aquela coisa, né? Você vê uma oportunidade no mercado, vamos focar nisso. Então, tanto que a gente fez isso, eu sempre falo que o sucesso, ele é muito focal. Então, se você fica ali atirando para todos os lados, pode ser que no começo, há 9 ou 8 anos atrás, talvez não tinha um rendimento que eu achava que eu ia ter. Mas foi algo ali que eu fui galgando com o tempo, porque eu sabia que no futuro isso ia me trazer um grande resultado, né? E a gente não se arrepende de maneira nenhuma, né? Nada. Eu vejo assim que dos aspectos muito importantes, tanto pra gente como casal, quanto pra ele nesse desafio profissional que ele passou, né, que eu acompanhei, eu sempre fiz muita questão de respeitar muito, é isso de não se blindar, na verdade, de se blindar, né, não de se deixar levar pela opinião alheia. Porque é o que eu falo, as pessoas sempre vão ter algo a falar sobre você, né? Antigamente, a gente precisou desse momento na nossa vida, de verdade, Rafael, assim, a gente trabalhava, eu nem sei como a gente conseguia, né, amor? De domingo a domingo. Por quê? Porque a gente tinha o propósito de criar o nosso próprio consultório. Até então, a gente sempre alugava um espaço, alugava um horário dentro de uma clínica. A gente não tinha o nosso espaço, e a gente queria fazer o nosso espaço. E eu falo assim, com muito orgulho, e eu não desmereço quem teve a oportunidade de ter alguém que pudesse ajudar. Eu não desmereço, pelo contrário. Eu falo que se eu tivesse tido, eu estaria muito mais longe, né? Então, eu valorizo quem tem aquela oportunidade, sei lá, o pai pode ajudar, enfim, um familiar pode ajudar, e usa aquilo ali como um artifício, uma ponte mesmo, para você chegar mais rápido. Eu acho super válido isso. Mas nós não tínhamos isso, né, Rafa? Eu tenho muito orgulho de dizer, e eu até gosto de falar isso, pessoal, porque eu gosto que isso sirva de inspiração. Porque de repente alguém que tá assistindo agora, tá no começo, tá desiludido, é porque nada funciona pra mim. Então saiba que nós também já estivemos nesse momento, né? E a gente precisou trabalhar muito para conseguir de verdade o dinheiro, de fato o dinheiro, para conseguir ter a nossa clínica. Então a gente trabalhava de domingo a domingo. Muito tempo. Por muito tempo. Essa história de domingo a domingo, acho que em 2022, um pouquinho depois da pandemia. Foi. Porque a gente precisava fazer aquilo, né? E quando a gente precisava fazer aquilo, surgiam muitas críticas, que era esse o ponto que a gente estava falando, de que, isso crítica, pessoal. E saibam que não é só crítica de pessoas que você desconhece. Muitas vezes as críticas que mais doem são de pessoas que a gente conhece. Por isso que elas doem tanto. Por isso que elas doem tanto. Por isso que elas pegam tanto na gente, né? E aí tinham muitas críticas de que, olha, vocês estão casados há pouco tempo, vocês têm que aproveitar a vida de vocês como casal. E a gente tá certo, eu não julgo isso também. A vida não é só trabalho, né? Aquela célebre frase de que a vida não é só trabalho, que eu também concordo. Mas naquele momento era preciso ser feito isso. E as pessoas criticavam muito, inclusive pessoas ao nosso redor, pessoas próximas nossas, né? Então elas tinham algo a falar. Hoje, a gente
querendo ou não, né, a gente atingiu ali uma organização de vida que a gente pode, estava até conversando ainda há pouco sobre isso, a gente pode usufruir, pode viajar, a gente ama viajar, tanto que um dos nossos projetos de vida é isso, de poder viajar bastante, né, conhecer o mundo. E hoje as pessoas continuam tendo o que falar. Sim, é normal. Que é o quê? Poxa, vocês viajam muito, entende? Então, que ponto que eu quero chegar? Que eu acho que é muito importante, tanto para quem já está há muito tempo trabalhando ou quem está começando, se blindar. Sim. Né, de críticas. Porque às vezes é aquela crítica, que, como falam, né? Às vezes é uma crítica de uma pessoa que não construiu nada. É aquela crítica da pessoa que não construiu nada que te trava ali por muito tempo, que isso aconteceu por muito tempo. Sim. O Rafa, né, ele mesmo acabou de falar, porque ele ficava naquilo, poxa, mas o que as pessoas vão falar porque eu deixei de ser o buco de trauma, enfim, para ser um buco de harmonização, de seringuinhas, né? Então, isso aí foi muito impactante. E é mérito dele, lógico, é muito bom quando alguém te fala, né, e te conduz ali, né, te ajuda. Mas é mérito todo dele de ter quebrado isso na cabeça dele. Porque se ele não tiver... Quantas pessoas não estão há 30 anos trabalhando e justamente por essa crença não consegue evoluir? Às vezes só descobre muito tempo depois, às vezes já tá tarde demais, né? Exato. Isso é muito importante. Essa mentoria que vocês contribuíram absurdamente lá, né, naquele sábado, né, a gente tem ali profissionais com 30, 40 anos de odontologia, que foram professores de vocês. Exato. Né? Você vê que muitas pessoas elas não dão esse passo, que é um passo de fé, né? De fazer uma transição de carreira e tudo, muito em função do que os outros vão pensar, né? Eu atribuo isso também, não sei se vocês concordam, mas hoje, por exemplo, com esse boom do Instagram, do TikTok, hoje tem muito mentor de palco, né? Tem. Então tem uma galera falando que o empresário atual ele precisa ficar focado no estratégico, ele não faz o trabalho operacional. Mas assim, hoje eu tenho 4 empresas diferentes, dentro do mesmo segmento, que é o segmento de saúde, inclusive uma agência. Mas assim, eu sou operacional, sei lá, 80% do meu tempo. Né? Por quê? Eu estou numa fase de construção de lideranças para que eu possa ter liberdade. Né? Então a gente vê muita gente que deveria estar fazendo o que vocês fizeram, que é trabalhando de domingo a domingo, trabalhando até mais tarde, ajudando umas pessoas para poder construir a autoridade, e acha que simplesmente, vou contratar uma agência aqui, fazer o tráfego pago, vou ficar conhecido da noite para o dia. Isso não acontece. As pessoas não têm paciência. Eu até falei na mentoria, né, que foi uma mentoria que eu fiz, que foi um divisor de águas na nossa vida, que falava justamente sobre isso. Por que que 1% da população tem, 1% se for muito, né, tem sucesso? Porque os outros porcentos, 99%, não tem paciência de fazer todo dia a mesma coisa. Exato. Porque o que é o trabalho? É todo dia fazer a mesma coisa. Então, todo dia eu vou para minha clínica, eu tenho que lidar com os meus colaboradores, eu tenho que atender meus pacientes da melhor forma possível, eu tenho que fazer o feedback dos meus pacientes que já foram atendidos. Então, eu tenho muita coisa para fazer. E isso é repetição, né? Exato. E muitas pessoas não estão prontas para fazer viver o BBF, repetidamente. Né? Fazer o básico bem feito todo dia. Exatamente. A rotina, eu sou um cara muito de rotina, né? Eu tenho tudo que eu vou fazer, por exemplo, na quinta-feira eu tenho listado, assim, são as atividades que eu chamo de atividade geradora de resultado, eu chamo de AGR, né? Tudo que é fora daquilo ali, ou eu delego, ou é algo assim que é extremamente importante que eu tenho que executar. Mas aquelas 5 atividades chaves, eu tenho que executar. E as pessoas, elas parece que não gostam de rotina, não querem viver essa rotina, né? É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, Rafa. É o seguinte, você é um cara que fazia ali intervenções cirúrgicas, né? Pessoas com trauma, pessoas com situações adversas, né? Você ia lá consertar, né? E hoje você está num outro lugar, né, da cirurgia, que é a parte mesmo de melhorar a autoestima das pessoas e tudo. Se você puder narrar aqui para mim umas 2 experiências assim, de pessoas que você transformou a vida dela, ou que a pessoa se sentiu com a vida dela totalmente transformada a partir de uma harmonização facial, de um full face que você fez ali. Você consegue lembrar, assim, de umas histórias? Porque eu digo, a gente estava conversando antes de ligar as câmeras aqui, que assim, eu tô nessa de trabalhar para o mercado da saúde, para servir o mercado da saúde, não é por causa da grana. Porque onde eu ganhava dinheiro de verdade era na indústria, trabalhando para grandes empresas, tipo Vale, Alumar, né? Aqui eu continuo ganhando dinheiro, mas assim, existe ali um mix de ganhar dinheiro vendo pessoas, por exemplo, que não tinham como sorrir, não tinham como se alimentar bem, ou então que estavam se sentindo muito obesas e que passa com algum médico que eu atendo. Então,
como é que isso mexe com o Rafael ali, ser humano ali? Fala um pouquinho, só não pode chorar. Na verdade, a harmonização me aflorou esses sentimentos que eu sempre tive, né? Eu sou uma pessoa bem sentimental, até demais. Até né? demais. Por mais que não pareça, né? E porque você tem que ter cada ambiente que você está, né? Você precisa se portar de uma forma. Então, por exemplo, na graduação, quando eu dava aula, eu era aquele professor de cirurgia, né? No consultório, eu sou outra pessoa. Dando aula hoje para pós, eu sou outra pessoa também. Eu, Rafael, em casa, com meus amigos, sou outra pessoa completamente diferente que ninguém nem imagina. E dentro da cirurgia, eu não conseguia me mostrar. Não conseguia, muitas vezes, conversar muito com o paciente, expor o que eu achava que seria interessante para ele. E você falando de casos, né, que me marcou, né, na minha trajetória, especialmente na estética, eu acho que foram 2 casos muito legais que aconteceram, que foram indicados de colegas da cirurgia. Né? Um foi uma paciente que precisou, né, por um tumor benigno, claro, né, ele precisou tirar metade da mandíbula, né, e assim... acabou com a vida dela, um paciente jovem, né, e precisou fazer isso, uma ressecção grande de tumor, e a gente fez toda a reconstrução dela, depois, claro, das cirurgias reconstrutivas, ficou uma simetria gigantesca, infelizmente, mas a gente conseguiu melhorar bem, ela não conseguia sair de casa, não conseguia se olhar no espelho, não conseguia ter um relacionamento, né, e hoje ela é casada, hoje ela tem filhos, hoje ela tem uma vida social que a gente conseguiu devolver. E ela está lá o tempo todo com a gente na clínica, né? Vai o tempo todo fazer a toxina, fazer os bioestimuladores, fazer a revisão dos preenchedores dela que precisa, né? Porque ela teve uma atrofia grande da musculatura. E outro caso, na verdade, vários, né, que a gente tem de paciente fissurado. Olha que legal, né? A gente tem um paciente fissurado hoje, claro que a cirurgia... desses pacientes, cada dia avança um pouco mais, e na minha formação como cirurgia eu tive no meu serviço a gente tem uma boa vivência com esse tipo de procedimento, né, com esse tipo de paciente, então eu entendia muito, né, o que esse paciente lá na infância passava, o que ele ia passar na adolescência, e que se não fosse feito alguma coisa, como é que ele iria evoluir, né? A cicatriz, como é que ia acontecer. E hoje a gente atende bastante, né, pacientes fissurados para fazer um preenchimento labial, para corrigir a cicatriz, a simetria que ficou. Né? Isso, cada paciente é uma história diferente. Totalmente diferente, né? Então, é muito, muito gratificante, né? Esses casos de patologias que chegam para a gente, né? Para a gente tentar melhorar um pouco mais a qualidade de vida. Legal. Legal. Eu atendo uma dermatologista muito conhecida aqui na nossa cidade, e assim, eu acho legal da minha área, né, que eu trabalho com gestão, com marketing, que eu aprendo muito, né, com vocês, né? E aí eu lembro que, sei lá, no dia 3 do meu atendimento com ela, eu falei, eu tenho que marcar, eu vou esperar, por exemplo, finalizar meu projeto de emagrecimento para eu poder vir aqui, dar uma melhorada. Ela negativo, né? Com certeza, você tem que certíssimo. Você tem que fazer um projeto, porque não é só a parte de intervenção visual, você tem a parte de estrutura, tal. Então ela me explicou coisas ali que eu falei, caramba, eu não tinha a menor ideia, né? Ela fez uma analogia com a casa, né? A casa tem elementos que você não vê, como a fundação, você tem, por exemplo, as paredes que depois você pinta e tudo. Então, eu tô falando sobre isso para te fazer uma pergunta, né? Existem aquelas mulheres, aqueles homens, por exemplo, hoje eu sou 40 a mais, né? Tenho 43 anos, vou fechar 44 esse ano. Que deixam para poder, por exemplo, como eu, né, buscar ajuda ali só quando passa dos 40, vou fazer um botox e tudo. Que você recomenda, tecnicamente falando, que a pessoa faça uma avaliação a partir de quantos anos? Porque depois eu aprendi que a gente, depois de determinada idade, a gente para de produzir colágeno de forma natural e tudo, né? E deixar cair tudo para poder fazer um trabalho de intervenção pode sair caro. Foi isso que ela me ensinou, né? Tá certíssima, né? Então é isso mesmo que acontece, né? E com a informação, com o avanço das pesquisas, enfim, isso tem cada dia, né, ficado mais claro para as pessoas e a busca de forma mais precoce,
né? Então, antigamente a gente achava 35 anos é o momento ideal, depois foi para 30 anos. Agora a gente sabe que quando observa um sinal, tem uma alteração metabólica, por exemplo, ou tem hábitos que favoreçam, né? A gente vê a corrida, né? Então, a corrida tem jovens aí de 19, 20 anos que correm bastante, nunca fizeram nada e tinham o rosto de um jeito, depois de um ano está completamente diferente. Sim. Entende? Então, a gente tem que ter todo esse entendimento. Hoje eu trabalho com muitas parcerias, inclusive a doutora Priscila, ela é uma grande parceira nossa, minha médica também, cardiologista, eu tenho uns negocinhos aí que ela sabe, mas eu tenho muitos amigos médicos, atendo muitos médicos, né? Então, tenho muitos parceiros que seguem essa mesma linha de raciocínio, né? Tem um grande amigo, um casal de amigos que são nutrólogos também, que a gente atende, ele, inclusive do meu prédio, eu mando para ele manda para mim, então a gente troca muito, né? E a gente sabe que esse entendimento precisa ser multifatorial, né? Então, o momento ideal, assim que começa a perceber alguma coisinha. Uma queixa clínica, né? Tô com ruga. Será que essa ruga já está no ponto de fazer botox? Ou eu preciso deixar a ruga realmente aparecer? Sim. Porque depois que aparece, já a toxina não vai fazer tanto efeito, não vai ter aquela resposta. Eu preciso deixar marcar para poder pensar em fazer um bioestimulador? Preciso deixar marcar para preencher? Né? Preciso me olhar no espelho, olhar que meu lábio está fino para pensar em preencher, né? É mais ou menos assim, tá? Então, quanto antes, melhor, né? Eu nem gosto de falar dessa forma, esse termo preventivo, né? Porque não é legal. Sim. Mas... É mais gerenciamento, isso, né? Mas o quanto antes, melhor. Realmente seria isso, né? O mais precoce. 20, 25 anos, ideal para você começar a olhar alguma coisinha. Hoje nós temos muitas tecnologias, né, que são menos invasivas, que são extremamente efetivas, né? Nesse público a gente consegue trabalhar de forma muito bacana. Até as toxinas também, existem toxinas específicas que a gente consegue aplicar nesses pacientes, né? E principalmente nesse público a gente consegue também trabalhar no quesito prevenção, identificar o que está gerando aquele incômodo nele. É o seu hábito de correr demais, é o seu hábito de comer muita besteira, porque não adianta nada, né? A pessoa fazer vários procedimentos e ver o tempo todo inflamado. A gente manda para o médico, manda para fazer alguma coisa. A gente hoje tem visto assim, eu trabalhando com essa médica, ela me fala, e aí eu fico curioso, né? Cara, quantos anos tem essa paciente aqui? 65, uma pessoa com uma aparência, sei lá, de 35, 40 anos de idade, né? E o foco dela é bem esse, de fazer gerenciamento de idade, né? Fazer gerenciamento, né? E ela associa ali, por exemplo, tratamentos com nutrólogo, com nutricionista, né? Super importante. Então, hoje as pessoas estão cada vez mais antenadas em buscar um procedimento, mas às vezes, pelo que a gente está conversando aqui, busca muito tarde, né? E eu aprendi uma coisa, e isso é algo que eu busco aplicar nos meus negócios. Eu aprendi isso com a CEO do Nubank, que ela fala o seguinte, que hoje as empresas, mais do que nunca, elas precisam ser empresas de educação. Sim. Né? E no segmento de vocês, embora essa é a percepção que eu tenho, atuando ali no contexto de vocês, que é o contexto da saúde, né? Tudo que é saúde, tudo que é prevenção, tudo que é fim estético, né, ainda se carece muito de informação de alta qualidade. Né? Você vê muito influenciador que não é da área da saúde, né, ditando ali regra, o que funciona, o que é, o que não é. Então eu vejo que, por exemplo, muitos profissionais entendem, por exemplo, produção de conteúdo como um fardo. Exato. Né? Mas eu enxergo produção de conteúdo para profissionais de saúde como vocês assim, como um trabalho de utilidade pública. Né? Porque você vai educar o público para poder comprar de você, obviamente, né? Mas vocês são responsáveis por exemplo, disseminar essas informações que, por exemplo, eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha que fazer um trabalho ali de preparação, preparação do solo, foi isso que ela falou. Você tem que preparar o solo para a gente poder depois fazer os procedimentos de fato que vão gerar esse impacto visual, né? Então, eu queria perguntar para vocês se vocês
como é que vocês encaram essa coisa da produção de conteúdo? Eu sei que vocês são super ativos dando aula, ensinando outros profissionais, mas como é que vocês se organizam para produzir esse conteúdo? Não sei se vocês têm canal no YouTube, nunca perguntei isso para vocês, mas assim, ainda não temos, né, amor? Mas a gente tem muita vontade de fazer. Não só um canal no YouTube elevando o nível de consciência, né, criando um conteúdo de informação, mas até mostrando nossos pacientes, né, depoimentos de nossos pacientes, Sim. não como uma forma, sei lá, de o doutor fulano de tal é melhor, não é isso, mas o quanto aquele tratamento impactou na vida dele, porque às vezes aquilo que impactou na vida dele, alguém que está assistindo vai, né, ter a mesma dor. Mas isso é muito importante, isso que você falou, né? Na verdade, hoje, a nossa estratégia para Instagram, que a gente trabalha principalmente no Instagram, lógico, tem que ter antes e depois, porque as pessoas precisam entender e ver o seu trabalho, o que você é capaz de fazer, né, e se identificar ali com aquele trabalho que você fez. Mas isso de elevar o nível de consciência é muito importante. Como você falou, por mais que tenha um monte de informação no mercado, às vezes a pessoa nem sabe que ela tem aquele problema, aquela dor. Então a gente precisa ali fazê-la entender, elevar o nível de consciência dela sobre aquele assunto, para que ela consiga enxergar que aquilo também é a sua dor, né? Sim. É aquela coisa, por que uma pessoa compra de você, o que quer que seja, né? Porque ela tem um problema a ser resolvido. Às vezes ela nem sabe que ela tem aquele problema. Então, quando você vem com aquele conteúdo de que, olha, como você falou, quero emagrecer, vou usar, sei lá, as canetas emagrecedoras, que agora tá na moda, né? Então, poxa, será que isso não vai repercutir no meu rosto? Será que eu não vou ficar com um aspecto muito ali envelhecido? Às vezes ele fica aquela informação, aquela dúvida ali na cabeça dele. Então, cabe a você, que talvez nem era a dor dele ainda, mas cabe a você elucidar. Poxa, se você tá pretendendo fazer tratamento com caneta emagrecedora, que você sabe, especialmente caneta emagrecedora, porque você sabe que você perde um volume corporal muito mais rápido do que uma dieta, né, normal, sem medicação. Então, se você está pensando em fazer isso, saiba que pode acontecer isso. E então, o ideal que se acontecer, para não acontecer isso, é que você faça aquilo, entende? Então, essa tarefa de informar, eu acho que é um dos grandes pontos altos, né, do nosso Instagram. Até não só informar, já que a gente é professor, né, informar o paciente ali para aquele problema, aquela dor, mas também, não é o nosso foco principal, mas vez ou outra falar, olha, aqui pro nosso colega dentista que tá assistindo aqui o nosso Instagram, sabe como é que faz, sei lá, para arquear mais a sobrancelha, enfim, essa dica aqui para você. Então, o tempo inteiro a gente tá gerando informação, seja para quem for. Para o nosso público paciente, para o nosso público aluno, né? Legal. Então, isso é muito importante. Às vezes as pessoas focam muito, por exemplo, algo que me deixa assim, que eu falo, meu Deus, você que está começando, não faça isso. Ficar postando foto de seringas, aquele monte de seringas, né? Querendo dizer o quê? Fiz um paciente aqui com um monte de seringas, ganhei muito dinheiro, porque esse paciente investiu muito em mim. Gente, isso não vende, porque o paciente já foi isso, né? O paciente que está te assistindo, que está fazendo um monte de seringa, ele pode pensar duas coisas, né? Primeiro, poxa, se é um monte, não vou conseguir pagar. É muito dinheiro, não dá pra mim. Mesmo que ele tenha o dinheiro, ele vai achar que ele não tem dinheiro, porque é muito ali, né? Sim. E o segundo, poxa, ele me trata como um produto. Porque de verdade, o paciente, lógico, ele vai ser ali, né, o teu consumidor, é um serviço que você está prestando. Mas você não pode encarar o paciente como o simples fato de que ele é um produto que ele vai te deixar dinheiro na mesa ali. Óbvio que todo mundo precisa de dinheiro e a gente trabalha por uma finalidade, né? Mas ele não tem que entender que ele é um produto, que ele é um objeto. E pra mim, quando eu olho aquele monte de seringa, eu só fico pensando nisso. Então, não é paciente, é a seringa. Sim. Como, por exemplo, quando estava na moda a questão de facetas nos dentes, né? Facetas brancas, estéticas, enfim. Enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim, não é o caso. Mas tinham muitos colegas dentistas que abriam o Instagram e falavam, porque hoje eu tô cheio de facetas. Ele não tá cheio de pacientes que vão transformar ali o sorriso. Ele tá cheio de facetas. Então, é uma objetificação do paciente. Sim. Então, eu acho que isso aí é um desfavor, na verdade, né? Tem gente que acha que isso é venda, mas não é venda. Então, você vende pelo simples fato de estar mostrando ao paciente que ele precisa. Às vezes, ele acha que ele precisa, talvez está na dúvida que precisa. E você só vai dar aquele empurrãozinho, aquele pontapé, assim, não, você precisa. É assim, você falou de uma coisa muito interessante, né? Eu, por exemplo, sou um cara que eu vou fazer exame laboratorial a cada 6 meses, já que a Priscila me passa. E a primeira coisa que eu falo para a técnica é o seguinte, olha, eu só tenho tamanho, vai devagar porque eu tenho medo de agulha, né? Então, quando eu, por exemplo, vejo aquelas agulhas,
como diz aqui no Maranhão, da marrelia. Não, verdade. Né? Eu já pensei várias vezes em fazer, por exemplo, a lipospapada, né? Mas eu vejo aquela cânula entrando, misericórdia. Assustador, né? Cara, será que isso Não pode dar uma precisa, infecção? né? E tal? Exatamente. Então aquilo ali mais me repele do que me Que te aproxima. atrai, exatamente. Mas é Entende? isso. Mas muita gente ainda erra nisso. Por quê? Porque eles querem, entre aspas, né, mostrar serviço. Sim. E engraçado que esse mostrar serviço está muito relacionado a mostrar para Para o outros colega dentista. colegas, entende? E não para o Isso paciente. não só na odontologia, na medicina também, né? Sim. Então, na cirurgia plástica, eu olho muito isso, né? Mostrando a sutura, Sim. fechando O paciente aquele não campo quer aberto. ver isso. Não quer ver isso. Ele Exato. quer ver o resultado que impactou. O que impactou na vida dele. Legal. Então, é mais pro ego pessoal, para poder falar, ó, eu tô fazendo, tô atendendo. Não, não é isso. Legal. E se eu tivesse começando, uma dica para quem tá começando, a odontologia. Não tem paciente, né? Quem tá começando, a gente pressupõe que não tem ali um leque, né? Uma esteira de pacientes muito grande. Tô no consultório ocioso. Vai criar conteúdo. O que eu posso criar de conteúdo? Sei lá, ensina a escovar o dente. Quantas pessoas vão querer consumir aquele conteúdo? Tem gente que não sabe escovar Exato. o dente, que acha que sabe escovar o dente. Qual é a ordem? Uma coisa boba. Primeiro passa o fio dental ou primeiro escova o dente? Tem gente que não sabe isso. Para você pode parecer óbvio. Então usa esse momento, não tem um antes e depois para mostrar, usa como um nível de consciência, levar o nível de consciência com conteúdo que realmente as pessoas querem saber. Exato. E é onde mora a demanda, né? A maior demanda, exatamente. É lá no topo do funil, né? Exatamente. Na harmonização, isso também, esses exemplos parece uma coisa Parece tão uma coisa boba, boba. mas não é. O paciente não sabe se vai fazer o preenchimento labial com Exato. ácido Preenchedor. hialurônico ou Até botox. hoje tem gente que fala, quero fazer um botox na minha boca, achando que vai preencher a boca. Uma coisa tão simples pra gente, mas pro paciente é confuso ainda. Sim. Né? Então isso precisa ser esclarecido. É o Legal. momento, né, da gente fazer esses esclarecimentos gerando conteúdo. O que eu observo também, assim, no mercado de vocês, com o mercado da harmonização, eu vejo muitos profissionais se posicionando, vendendo o produto, vendendo Exato. o Botox, vendendo o bioestimulador, vendendo a máquina. Laviandei. Exatamente. Cara, assim, de verdade, eu como consumidor, eu não tô nem aí para saber o que você vai aplicar em mim, eu só quero gerenciar a minha idade, eu só quero ficar mais bonito, né? Concordo plenamente com você. Então, mas isso a gente aprendeu a duras penas, né, Rafael? Não foi do dia pro outro. Se você olhar o Instagram da gente, a gente não posta o que a gente faz. A gente posta ali a transformação, né? Sim. Pô, a pessoa se olhando no espelho, se achando linda, né? Nossa, ficou lindo minha boca. Mas a gente não fala que fez um preenchimento labial. Sim. A gente não fala isso, né? Justamente por isso, a gente percebeu que o paciente, ele não quer saber o procedimento. Ele quer saber o resultado. Sim. O que você pode fazer por mim, né? Mas a gente já passou por essa fase de ficar falando de máquina, porque é essa máquina X, essa máquina Y, essa tecnologia. Não, o paciente não quer saber disso. Ele quer saber o que essa máquina faz. Você tá mostrando uma máquina, mas o que ela vai fazer? Ela vai sustentar meu rosto? Ela vai, sei lá, emagrecer meu rosto? Independe se é máquina X ou máquina Y, né? Então eu acho que isso é uma mudança mesmo de visão, de parar de focar no serviço. Sim. E focar na transformação. Então, se eu fosse começar hoje, eu também pensaria nisso, assim. Porque a gente demorou muito para enxergar isso, né? Legal. Demorou muito pra enxergar. E o profissional de estética, profissional que trabalha com harmonização, por exemplo, você vê que ele tem muito desafio para se posicionar, é o que eu observo. Né? Normalmente ele só se posiciona como todo mundo se posiciona, que é colocando antes e depois, antes e depois, antes e depois, né? Mas ele esquece de outros elementos, né, na comunicação que vai fazer o paciente dar match com ele. Sim. Exatamente. Autoridade, habilidade técnica, né? E eu estou batendo muito com vocês aqui nesse aspecto do marketing, porque eu tenho uma missão de vida. Qual que é a minha missão? Minha missão é pegar profissionais, por exemplo, tipo Priscila. Priscila é uma excelente, ela é minha médica, mas ela é médica dos avós da minha esposa, ela é médica da minha esposa, médica dos pais da minha esposa, médica de todo mundo que a gente conhece. Por quê? É uma excelente médica. E quando eu encontrei Priscila atuava como médica, mas o negócio dela era o plano B. Plano B, exatamente. Ela atuava no São Domingos ali. Então a minha missão qual que é? Ajudar bons médicos, bons dentistas a viver de fato, né, do seu negócio como um plano A e não como um plano B. Então a gente sabe que hoje o caminho natural para que o paciente se conecte com você é através do caminho do digital, seja do Instagram, do Facebook, do TikTok, do Kawaii, seja através do YouTube, seja através de um blog, enfim. Esses são os canais que as pessoas hoje compram de você.
né? Então, a gente vê muito profissional que não... Esses são a maioria dos clientes que eu atendo. O cara não tem uma presença muito forte, não é omnichannel, porque... Pô, o que o meu colega vai pensar? Normalmente, o colega é o fator impeditivo para ele poder ajudar mais pessoas. Né? Com certeza. Então, eu penso que o meu principal desafio como profissional dessa área é ajudar o cara meio que a, como o Pablo Marçal fala, desbloquear, destravar, né? Aquilo ali, né? Destravar, cara, que o teu colega não é o cara que vai pagar a sua conta, né? O cara que... Né? Então, assim, ajudar mais pessoas com aquilo que você aprendeu, cara, é vida. Exatamente. E um conselho para aqueles que são muito travados, que não conseguem, cara, bloqueia todo mundo ou remove todo mundo da sua rede social, que você entende que pode desqualificar o seu trabalho, Sim, ou pode exatamente. julgar, e se isso te fere muito, segue esse caminho, que ele é o mais fácil do meu ponto de vista, né? Verdade. Mas, o que eu queria perguntar para vocês, vocês já começaram até a falar um pouco sobre isso. Quais são as dicas, assim, práticas que vocês dão sobre isso? Porque, assim, muitos, mas assim, vocês devem conhecer excelentes dentistas, excelentes harmonizadores, excelentes médicos que literalmente ficam parados na metade do capítulo 1, exatamente pensando no que o colega vai achar. No que o colega vai pensar, né? Eu conheço uma menina que ela é uma excelente dentista, agora está trabalhando com a parte de facetas, né? Cara, tem casos assim maravilhosos para uma pessoa que está iniciando na jornada, que está fazendo melhor do que pessoas que estão há muitos anos fazendo. E ela não posta porque ela, não, mas não tá legal, cara. Posta, exatamente, é isso mesmo. Posta, pega o depoimento do paciente, pergunta para ele o que mudou na vida dele, né? Porque a profissão de vocês é algo assim extraordinário. Eu também acho. Eu acho a odontologia maravilhosa. Eu não faria, não me vejo, assim como o Rafa, a gente já conversou sobre isso antes, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa, assim. Eu amo o que eu faço. Respondendo a tua pergunta, eu acho que a primeira coisa que eu falaria para quem tá começando é primeiro ter certeza do que quer, do seu projeto de vida. Sabe por quê, Rafael? Porque assim, não adianta também você pegar um dentista ali que tá, sei lá, ele tem vergonha de aparecer, como você falou, né? Porque tem pessoas e pessoas, né? Mas o que ele quer? Será que ele realmente quer aquilo? Será que ele quer que o consultório dele, que a clínica dele, seja o plano A dele? Sim. Porque existe isso também, né? E eu te falo isso porque a gente já passou por isso, né? Como o Rafael falou, antes a nossa clínica era simplesmente um plano B. Ou seja, a gente tinha nossos empregos fixos, o que sobrava era lucro. Então a gente não tinha um objetivo ali, eu tenho que faturar tanto esse mês, eu tenho que fazer isso esse mês. Não tinha isso, não tinha meta, né? E eu falo que não existe ali um sucesso, um projeto, se não tiver uma meta, se não tiver um objetivo. Claro. Então acho que a primeira pessoa, se você quer realmente para sua vida, tá, mas o que você quer? Você quer ter uma clínica, ter muitos pacientes, você quer ser visto ali como um bom dentista na sua cidade, você quer ser referência nas facetas, na harmonização, no que seja? É isso que eu quero. Se é isso que você quer, aí tudo bem. A gente vai trabalhar agora como a gente vai chegar até ali. E aí, infelizmente, para quem quer esse objetivo, ela precisa destravar. Sim. Em crenças, que a gente já falou aqui várias vezes sobre essas crenças, né? Se blindar em relação à opinião alheia e querer fazer. O problema das pessoas é esse. É porque elas querem uma coisa de mão beijada, como a gente fala, né? Então, tá, você quer ter uma clínica de sucesso, mas o que você está disposto a fazer para chegar a essa clínica de sucesso? Que foi o que a gente se perguntou lá atrás. O que eu estava disposto? Estou disposto a trabalhar de domingo a domingo? Estou disposto a trabalhar de domingo a domingo. Talvez se eu não tivesse disposto a trabalhar de domingo a domingo, demoraria um pouco mais. Eu sei que a gente ia conseguir, porque a gente tinha aquele projeto consolidado. Sim. Mas eu queria conseguir logo. Então eu estava disposta a trabalhar de domingo a domingo. Então se você tem esse plano, o que você está disposto a pagar o preço, né? É que nem aquela frase. É justo que muito custe o que muito vale. Então, se aquilo é o sonho da tua vida, você tem que estar muito disposto a empregar muita energia para que aquilo aconteça. Tem que jogar o jogo, como a gente fala, né? Então, o que é jogar o jogo? Poxa, se eu quero que as pessoas me conheçam, eu preciso mostrar o meu trabalho. E aí vem, às vezes eu até falo, você precisa mesmo fazer curso de inteligência emocional. Sim. Os melhores cursos que eu já fiz na minha vida, os mais importantes na minha trajetória, não foram cursos técnicos. Foram cursos que trabalhavam o nosso emocional. Sim. Que trabalhavam a nossa vida, desde nossa vida como casal a gente fez curso, né? A gente nunca fez terapia, mas a gente fez vários cursos para entender como que é o papel do casal ali, né? Então tudo isso é muito importante. Então se você tem dificuldade de destravar, não
tenha vergonha não, procure um curso, procure alguém que possa te ajudar, porque às vezes essas crenças, isso ficou muito claro nessas mentorias que eu fiz, elas vêm de coisas da infância. Sim. Sabe? Eu tive travamentos na minha infância, assim como o Rafael também teve travas na infância dele, que a gente nem imaginava que a gente não fazia X por causa disso, Sim. entende? Então não é vergonha nenhuma você ir atrás disso, né? Lembra, você tem aquele objetivo, aquele alvo ali no final. Então tudo que você puder fazer ali para destravar isso é muito importante, né? Então eu faria isso. Legal. Eu colocaria meu projeto, tanto que a gente tem um dashboard, assim, sobre o nosso projeto de daqui a 5 anos, né? Que a gente colocou, 5 anos é muito pouco. Quando a gente fala que a gente quer se aposentar daqui a menos de 10 anos, todo mundo fica, você é louca. Mas não, mas... Não é se aposentar, é fazer... É tipo, de uma liberdade, exatamente. Vocês são tão novos, tem que trabalhar mais. Não, mas esse é meu dashboard de vida, respeite o dashboard de vida. Então, coloca isso no teu plano de vida, e mais do que colocar isso no plano de vida, eu falo muito para meus alunos que estão saindo da graduação, porque às vezes eles falam assim, eu quero ter uma clínica de sucesso. Tá, mas quando? Então, coloca uma data. Olha, eu coloquei, minha data é menos de 10 anos. É até um pouquinho menos, né, mãe? Vamos falar de números, mas entende? Então, poxa, eu quero ter uma clínica, daqui a 10 anos eu quero que essa clínica esteja ali de sucesso, eu quero ser um profissional de sucesso. E paga o preço, pessoal. Eu vejo que as pessoas, infelizmente, elas se vitimizam muito. E elas gostam muito de buscar explicações do seu insucesso baseado em coisas que elas não têm. Como assim? Vou te dar 2 exemplos. Um exemplo que a gente ouve muito no nosso profissional. A clínica da Letícia e o Rafael, ela é organizada porque o Rafael tem a Letícia que organiza. Como eu não tenho a Letícia ou alguém que me ajude a organizar, então, eu não tenho a responsabilidade de ter uma clínica organizada. Mas entende? Ninguém sabe como foi esse processo. Como foi esse processo. Né? Que Letícia, ela nem queria ter Nem clínica. queria. A gente precisou fazer isso. Eu precisei fazer isso para poder que as coisas funcionassem. Assumir essa responsabilidade para ficar mais operacional. Porque eu que fazia tudo. O cheirinho da clínica. Eu ele comprava. Não tinha e até hoje é o mesmo isso. cheirinho, mas eu não sei nem onde é que ela compra agora. Ela já mudou algumas coisas. Né? O papel timbrado. Eu gostaria que fosse assim, permanecesse. Hoje ela faz tudo. Perpetuo, hoje eu só vou no operacional, me dedico a isso. Legal. Eu não sou a favor de que você tem que sair do mocho, tá? Tipo, eu acho, pelo contrário, eu acho que o paciente ele conecta com você, então você não pode sair do mocho. Lógico, você tem que, se é você e você sozinho, você tem que tirar um tempo para fazer a gestão, ou então contratar alguém que te ajude a fazer isso, e que as coisas funcionem, mas se você é o nome da clínica, você não tem como você sair do mocho. Sim. Agora tem gente que quer sair do mocho, aí tudo bem, aí fica no estratégia, se identifica e ok. Então, para de achar, né, desculpa no que você não tem, achando que a outra pessoa tem porque ela tem isso e você não tem. Vou te dar um outro exemplo, agora no âmbito pessoal. A Letícia e o Rafael, eles só conseguem viajar bastante, eles só conseguem prosperar porque eles não têm filhos. Eu escuto isso também, é demais. Entende? Então, se eu tenho filhos, eu nunca vou conseguir fazer isso porque eu não tenho tempo. Porque meu filho demanda muito tempo, demanda muito dinheiro meu, então eu não vou conseguir. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, não é porque quantos colegas nossos têm filhos e, nossa, super workaholic, trabalham super bem, né? Tem uma vida próspera, uma vida rica, uma vida, eu falo de riqueza não de dinheiro, mas uma vida de riqueza, né? De prosperidade, né? De abundância, exatamente. Então, eu vejo muito isso, que as pessoas, não sei por que essa... E não é só da geração nova, não, viu? Sim. Eu acho que é uma coisa da humanidade. Elas buscam muito as explicações do seu insucesso por coisas que elas não têm, porque fica mais cômodo para ela entender que, eu não tenho, tá tudo bem. Exato. É por isso, foi porque quis assim. O destino quis assim. O destino traçou a pobreza pro Exatamente, exatamente. Pois não, eu acho que você tem que assumir ali, como fala, assumir seus BOs, né? Se você quer muito aquilo, o que eu preciso para melhorar? Eu preciso destravar? Então, se você não consegue destravar sozinho, procura ajuda. Mas você sabe que você vai precisar disso para conseguir atingir o teu objetivo final. Uma pergunta que sempre me fazem, né? Vou para 18 anos de casado esse ano agora, né? Eu disse pra minha esposa que agora ela tá mais tempo comigo do que com a família dela. Sim, né? sim. Mas uma pergunta que sempre me fazem, cara, como é que vocês conseguem trabalhar como casal? Como se fosse bicho de 7 cabeças. Cara, como é que dá certo? Meu irmão, eu não me vejo trabalhando sem a minha esposa. Exatamente. Né? Porque ela me complementa. Eu sou um cara, assim, a minha formação é administração, a dela é direito. Ela assumiu todo aquele papel financeiro, aquela parte mais operacional ali dos dados e tudo. A gente tem uma assessoria que nos ajuda ali com o aspecto financeiro, contábil, aquela coisa toda. Mas assim, eu não me vejo mais funcionando, porque eu funcionava sozinho, e ela dedicada à profissão dela.
eu não me vejo mais funcionando sem Sem ela. ela, legal. Né? Como é que foi para vocês ali? Como é que é para vocês trabalharem juntos? Porque eu vou dar o meu exemplo. A gente tem as caixas muito bem separadas. Eu não invado a área dela, não invade a minha área. Eu sei que ela é responsável por aquilo. Eu respeito o ambiente dela, ela respeita o meu. E a gente está junto aí há mais de 10 anos empreendendo juntos. Não só nesse negócio, né? O que já falavam de vocês para mim, né? Há muito tempo. A primeira pessoa a falar de vocês para mim foi a Priscila, que é a médica que virou minha sócia. E o pai dela, o Jair Labolito, né? Que é pai dela. Gente boa demais. E é meu sócio também. A gente tem uma farmácia aqui em São Luís. Legal. Uma base de manipulação. Então a gente é conterrâneo lá do Rio e tudo, mas ambos já faziam propaganda de vocês, né? Como é que é pra vocês, assim? Eu contei um pouquinho da minha experiência, mas como é que é pra vocês trabalhar junto? Rola conflito, não rola? Como é que é o dia a dia? Vai lá. Hoje, como você falou, né, da mesma forma como aconteceu na sua vida, hoje é muito complicado eu enxergar o Rafael sem a Letícia sem o Rafael, né? Mas muito tempo eu tocava a parte da clínica, né? Letícia tinha as atividades dela, ela nem queria se meter e eu nem queria também, né, que ela se interessasse tanto por essa parte. Mas ela sempre gostou, né, de dar algumas dicas, algumas coisas, e as coisas foram acontecendo naturalmente, né? É difícil, é difícil. Tem aquela coisa, né, aquela história, chegou em casa, não fala mais de trabalho. Eu acho que isso aí tá completamente errado, né? Não tem como. A gente acorda falando do trabalho, né? Toma café, almoça e janta falando do trabalho, né? Cada um no seu momento, cada um respeitando o que aconteceu naquele momento também, naquela, né, na situação do dia, né? Mas isso é uma construção também, né? Não é da noite para o dia que isso acontece. No começo tivemos vários conflitos, claro, que ela não entendia, né? Letícia cuida de toda a parte da logística da clínica hoje. Eu não faço nada, graças a Deus, eu não faço nada. Eu vou lá, chego, faz seu trabalho, faço meu trabalho e vou embora. Ela é que chega mais cedo, sai no horário dela. Eu não, eu chego no horário que eu preciso chegar e vou até o último paciente que tiver no dia. E tá tudo certo, né? Ela tem a sala dela, ela dificilmente vai lá na minha sala, dificilmente a gente fala, né? Se fala durante o dia na rotina da clínica, mas cada um, né, nas suas atividades. Hoje, como eu te disse, eu não faço nada da parte financeira, não sei de nada. Eu nunca gostei. E ela me conheceu com uma conta, com meu nome sujo, no Serasa, por um boleto de R$46. Que tal? E aí a gente foi fazer uma compra de um negócio, financiar, e aí também. Como assim? Eu não quer saber, deixa eu organizar, deixa. Eu vou organizar tudo. Agora eu que faço tudo isso. E de lá pra cá, ela que faz tudo. Então eu não sei de nada. Ela me deu 3 cartões. Um pessoal, um pra clínica e um pra casa. Pronto. Faz o supermercado, faz as coisas que eu gosto de fazer, né? Da parte da casa, eu gosto de cuidar. Ele gosta de gerenciar a casa, verdade. E é isso. E as coisas foram acontecendo. Mas não existe essa história de... saiu do trabalho, que é difícil trabalhar com o casal. Esquecer o trabalho, não, muito difícil. Não, é viver 100% aquilo e é nossa empresa, né? É nosso sonho. Então, se é o nosso sonho, a gente tem que ficar focado 24 horas naquele sonho. Né? Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Mas eu acho que você seguiu bem um conselho que eu segui também, né? Um conselho lá de Provérbios, né? Onde o Salomão ele fala, né? Que aquele que encontra uma boa esposa, né? Quem encontra quem tá procurando, mas não é procurando de qualquer jeito. Né? Eu lembro que quando eu fui abrir meu processo seletivo para encontrar uma esposa, eu coloquei no papel, cara. Falei, cara, que era uma mulher que seja temente a Deus, obviamente, esse era o primeiro ponto, uma boa filha, que se uma boa filha vai ser uma boa esposa, uma pessoa que não seja preguiçosa. Eu coloquei no papel e quando eu conheci Camila e fui bater no checklist ali, eu falei, cara, ela. é ela. Pronto. É ela, né? E a mulher não é o meu lado machista falando, até porque eu não me considero machista. Mas a mulher, ela tem essa coisa natural dada por Deus de multiplicação, né? De
procriação dos recursos, né? Como a mulher ela tem capacidade de gerar, né? De gerar filhos, né? Ela tem essa capacidade de multiplicar. Eu digo para você que a minha realidade financeira, assim, eu vivo uma vida que eu jamais imaginei viver depois que a minha mulher veio para dentro do negócio. Com certeza. Entendeu? Então, assim, é um negócio que é absurdo. Às vezes eu olho, cara, não é possível. Né? Mas assim, foi a partir do momento que ela veio para dentro, que ela organizou, ela ajustou. Eu pagava fornecedor atrasado, mas não é porque eu não tinha recurso, cara. É porque eu esquecia. Falta de organização. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. E como é que você coloca alguém para tocar o financeiro da sua operação se você não tem o C da confiança? Verdade. Entende? Então foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então você que tem esposo, cara, assim, alinha bem ali as expectativas, os papéis, porque assim, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, meu amigo. É verdade. Não, pra gente também, né, amor? Nunca foi um problema também, as pessoas assistiam muito a briga, né? Tipo, sabe, vocês não brigam muito. Na verdade, acho que esse nunca foi um problema, brigar muito. Talvez no começo, quando a gente não tinha os processos muito bem definidos do que cada um, o que era a responsabilidade de cada um. Sim. Mas depois que a gente definiu isso, pelo contrário, eu só vejo coisas boas, assim. Sim. Tanto que os maiores cases de sucesso que a gente conhece são casais. Então, porque quando tem dois ali trabalhando no mesmo propósito, no mesmo objetivo, não tem como dar errado. É o poder da sinergia. Exatamente, né, exatamente. Maravilha. Meus amigos, eu tô olhando pro relógio ali, eu já vi que ultrapassamos né, o nosso tempo aqui de estúdio, mas assim, quando a conversa é boa, quando as histórias são reais e tudo, a gente acaba de fato empolgando. E aí vou perguntar pro meu amigo Flop ali, meu amigo Cláudio, merece uma parte 2 disso aqui, né? Tem assunto pra gente conversar aqui, né? De repente marcar uma mesa redonda, trazer Priscila, trazer Francisco, né? A Priscila para trocar ideia, vai ser jóia. Ela falou muito, né? Nesse tempo, a gente começou atendendo os pais dela, né? São os pacientes, né? Depois veio ela. E ela falou um dia, né? Nossa, Letícia me inspira tanto, eu queria tanto largar essa parte e seguir no na clínica. Né? No dia que ela falou que ia abrir a clínica e tudo, a melhor coisa que tu fez fazer, na tua exatamente. vida. Hoje ela expandiu, né? Tá bem maior já. É um negócio muito, muito legal, né? A gente foi paciente dela quando ela tinha uma funcionária só. Agora ela tá muito colaboradora, né? Cresceu muito rápido. 9 pessoas. Cresceu muito rápido. Muito feliz. Jóia. E ela é uma paciente muito resistente, mas a gente vai fazendo o negócio acontecer. Exato. Assim, ela é uma pessoa que eu confio muito, assim, quando ela me indica, cara, vai lá que vai dar bom. Ela é uma pessoa que ela é muito criteriosa para poder escolher alguém para cuidar dela. Mas é isso, meus amigos. Eu queria que vocês deixassem. Tem uma câmera aqui, ó. A câmera aqui no meio, né? Vocês podem deixar uma mensagem final ali para a galera. Seja para um paciente que está procurando, por exemplo, que está querendo ajuda para melhorar, porque eu sei que pessoas já passaram por você, pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, porque está se sentindo mal. Eu já vi pessoas melhorando a sua autoestima a partir de um trabalho de harmonização. Eu já vi pessoas, por exemplo, que estão com um casamento ali, que já não tem mais aquela conexão, né? E o trabalho de vocês melhora a aparência da pessoa, a pessoa se sente mais confiante. Então deixa ali um recado, seja para o paciente, seja para o colega dentista, fica super à vontade ali para poder você dá animar um recado pro paciente, eu dou pro colega. Pro paciente, que eu queria, né, acho que isso é uma coisa que hoje, graças a Deus, mudou bastante, mas o entendimento da estética, ela não é puramente fazer por fazer, vaidade ou porque é moda, né? Estética hoje é saúde, é você conseguir se relacionar bem com as pessoas, sair de uma crise, talvez de uma depressão, de uma ansiedade, conseguir se enxergar melhor, conseguir se portar melhor no emprego, conseguir mais oportunidades também, né? E a estética, além dessa parte de saúde, né, psicológica, tem a parte da saúde realmente funcional, né? Então, tem várias questões que a gente consegue melhorar, né, funcionalmente falando, do sono do paciente, com uma simples aplicação de toxina botulínica. Opa, né? Isso me interessa, hein? Consegue melhorar outras questões, né, deglutição, enfim, outras questões que vão além só daquela questão estética, né? E para o paciente é isso, né? Hoje não tem mais aquela história de moda, é uma necessidade você ser estar bem, né?
na sociedade, isso é muito importante, tá? E da parte funcional também é super importante. Joia. Né? E para o colega, né, independente da área, seja da odontologia, seja da área médica, enfim, da área em saúde em geral, o que eu diria como recado é que se você ali está talvez desanimado, né, com a área que você trabalha, de repente está com um pensamento de que a minha área não é tão boa, existem áreas melhores. Esquece isso, porque a área boa é a área no que você é bom, independente, não tem aquela área que é melhor do que a outra, né? O que faz o que você é bom, mostra para o público, né? Oferece para o público, presenteia o público, na verdade, porque às vezes a gente acha que vender tem aquele estereótipo de um vendedor que faz tudo por negócio e que venda isso. E não é. O que é vender? De uma forma como um propósito. É você ajudar uma pessoa a ter algo que ela já quer. Então, se você é bom ali na harmonização, você é bom fazendo sorriso, você é um bom médico em uma determinada área, se você é muito bom naquilo, dê a oportunidade das pessoas poderem usufruir disso que você é bom. Isso que é venda. Então, esquece as crenças limitantes, pensa no teu propósito, pensa no teu projeto de vida, no teu projeto de futuro e vai em frente que eu tenho certeza que vai dar certo. Maravilha, meus amigos, muito obrigado. Sei que para vocês pararem aqui 1 hora e meia para poder dedicar aqui essa produção de conteúdo aqui, que certamente vai ajudar, seja um paciente, né, que está procurando ali melhorar e tudo, vai encontrar vocês, né? Eu ainda não sou paciente de vocês, mas Priscila, que é uma pessoa que para mim ela é uma baita de uma validação social. O meu amigo Jairzão também, a esposa deles, a Lúcia. Falta o Francisco, né? Maravilha, mas assim, que vocês possam, né, como excelentes profissionais que vocês são, vocês possam alcançar pessoas de qualquer lugar do mundo aqui através dessa mídia, tá? E foi um prazer, tá? Espero que a gente se conecte cada vez mais aqui. Deus abençoe vocês, o negócio de vocês. Estamos juntos. Se você que está do outro lado, quero te agradecer. Você agora, antes de terminar de ver esse vídeo, clique no joinha aí para poder impulsionar esse vídeo. O canal está começando, tá? Compartilha, né? Deixa um comentário, tá bom? Compartilha essa informação, seja com dentista, seja com médico, seja com qualquer pessoa que precisa ouvir esse conteúdo de qualidade. Até a próxima.